Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Pela primeira vez na história da RTP, uma série continua 10 anos depois. Falo de Conta-me Como Foi, exibido originalmente entre 2007 e 2011. Até me custava acreditar na sorte que tive nessa noite. Descobri que não ia morrer, jantámos ovos estrelados com batatas fritas e o meu pai não tinha percebido nada sobre a minha fuga. Era tudo bom. 10 anos depois, o Conta-me Como Foi está de volta à RTP1. Estreia dia 7 de dezembro, após o telejornal. Em 2019 a série voltou, atualizada e com mais personagens. Ficámos em 1974 na primeira temporada e depois demos um salto até 1984. São como rivais, biomos indiscretos de alcatrão sujos, rasgados por gatos e hortelãs. Bebemos nos lábios refrescos gelados, selamos segredos, saltamos rochedos em câmara lenta como a TV. Nas dunas, a TV. Nas dunas. O narrador, Carlitos, é agora o Carlos, de 23 anos e ligado à rádio. Temos ainda Zé Lopes, regressado de França e do irmão, é irmão do António. Um dos personagens. É primo do António. Muito obrigado. É comunista, não é verdade? E vai enfrentar uma situação inesperada com um velho amigo. Temos ainda Inácio Fontalva, noivo de Isabel e corretor da Bolsa. Muito bem-vindos. Luís Ganito, Rui Melo e João Reis. E também, como convidado de surpresa, já que estamos aqui num grande trio, não podia faltar uma senhora, não é verdade? Bem-vinda, Patrícia Vasconcelos, a senhora que teve originalmente a responsabilidade de fazer o casting. Vou começar por ti. Eu tinha inicialmente pensado começar ali pelo Luís, mas vou começar por ti. Vamos voltar a 2007. Como é que isto começou, Patrícia? Olha, começou com... Bom dia. Ou boa tarde. Ou boa noite. Ou boa noite. Olha, bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre um bom dia. Então, começou por um desafio super interessante na altura da parte da RTP, com uma particularidade, é que me deram completamente carta branca. E é uma coisa rara. Ou seja, dá asa à tua criatividade, propõe quem tu quiseres, não têm que ser atores conhecidos, podem ser atores que vamos lançar, enfim, portanto, para mim foi assim, um dos maiores desafios que eu já tive profissionalmente. Na altura era realizado pelo Fernando Ávila, e que foi extraordinário o trabalho que fizemos juntos, porque eu ia fazendo propostas, ia-lhe mostrando as propostas e ele ia ficando cada vez mais entusiasmado. Em relação aos nomes? Como? Em relação aos nomes? Em relação aos nomes de pessoas que eu ia propondo para os vários papéis. O Miguel Guilherme e a Rita Blanco foram... O Miguel era o único que estava mesmo fechado e inclusive tinham-me dado alguns episódios dos Espanhóis para eu ver. Não podemos esquecer que isto é uma produção da TVE. Exatamente, pronto. E eu comecei a ver 1 ou 2 episódios e de repente decidi parar, porque me estava de alguma forma a influenciar a ver aquelas fisionomias e que de alguma forma nada tinham a ver com as nossas fisionomias portuguesas. E então decidi, não me quero mais deixar influenciar aqui por isto. Obviamente o nome da Rita já estava muito em cima da mesa, portanto aí eu não era óbvio que era a pessoa indicada para aquilo, quer dizer, é tão óbvio aquele casal maravilhoso. E pronto, e a partir daí é que tudo foi mesmo propostas minhas das quais eu tenho muito orgulho, nomeadamente a Catarina Avelar,
e que eu acho que é perfeita para aquilo. E depois todo o núcleo dos filhos, e onde me Vamos veio falar parar da as mãos. Rita Bruto e do Fernando Pires. Da Rita Bruto e o Fernando Pires, e depois o resto todo Então, do e bairro todo. onde é que entra aqui o Luís? Como é que ele foi descoberto? O Luís foi engraçado, era o Luís e mais os dois outros, que eu agora não me lembro do nome. Era o Francisco Madeira e o Manuel Alves. E o Manuel Alves, pronto. Rui. Exato, ainda bem que tu falas nisso, porque a questão aqui é que eu comecei a imaginar o que é que poderiam ser estes 3 miúdos do bairro, e achava que eles tinham que ser fisicamente muito diferentes, ou poderiam ser fisicamente muito diferentes, e achei graça exatamente arranjar um que tinha óculos, outro que era ruivo, um com um ar mais sei lá, mais pevitado, o outro eventualmente mais inocente, enfim. Portanto, esse trabalho de arranjar os 3 foi um miminho. O Luís, já não me lembro exatamente como é que foi, já não me lembro sequer se pus um anúncio, ou estamos na fase onde a internet não era propriamente um meio de comunicação. Estamos a não é? falar em 2007 ou 2006. Um ano antes. Um ano antes, de certeza, sim. Mas quer dizer, a internet não era um meio de comunicação. Não me lembro se pus um anúncio de um jornal. Então vamos perguntar aqui ao Luís, Luís Ganito, como é que tu chegaste à série? Foi em 2006. O nosso primeiro dia de gravações, lembro-me perfeitamente, foi no dia 26 de dezembro. Porque foi o primeiro dia em que nós estivemos todos juntos, já no estúdio na Abrunheira. Como é que eu cheguei? É curioso porque eu sempre fui muito envergonhado. Eu não queria nada que tivesse a ver com representação. Mas eu tenho uma irmã mais nova, 7 anos, e ela foi fazer uma publicidade que era só mostrar a mão, e eu gostei todo daquele mundo, das câmaras, do som, e pronto, e depois disse à minha mãe, olha, inscreve-me na Tinhas agência. 7 anos? Não, naquela altura tinha 8 anos. E pronto, pedi à minha mãe para me inscrever na agência, e surgiu a oportunidade de fazer de ir a fazer o casting. E lembro perfeitamente, ali no Bairro Alto, e era uma salinha onde eu do Conta-me, eu tinha 9 anos, eu não tenho memórias, mas tenho muitos flashes, não tenho assim uma memória muito, muito precisa do que aconteceu. Mas lembro-me perfeitamente disto, de entrar dentro da sala no Bairro Alto, de estar uma sala completamente à pinha, de crianças. Com miúdos da tua idade. Exato, de crianças e de pais, com um calor gigante. E não lembro quanto tempo é que eu estive lá à espera, mas depois, ao fazer, eu lembro-me que estava completamente desinibido para fazer o casting. E o casting era basicamente ser reguila, e era aquilo que eu era, e correu bem. Mas aí os teus pais não entraram na sala do casting. Não. Atenção, que isso é sempre uma coisa muito importante para mim, que é só deixo mesmo a criança entrar. Obrigado. Só deixo mesmo a criança entrar, porque a primeira coisa que eu tenho mesmo que testar é o prazer. E já tive algumas situações um bocadinho mais desagradáveis, e portanto passei a fazer só pais. Precisamente, ou seja, os miúdos sentem a pressão dos pais os obrigarem a fazer, e isso não pode ser, quer dizer, tem que ser prazeroso para a criança, e portanto prefiro ficar sozinha com eles, e se sinto que não é prazeroso, nem insisto mais. Isto é mesmo verdade. Desculpa interromper. Eu iniciei uma novela há 14 ou 15 anos atrás, em que tinha um miúdo que era suposto ser meu filho, e eu sempre disse ao realizador, ao Jorge, disse, pá, este puto não vai funcionar, porque ele quando os pais o vêm cá trazer é uma coisa, e quando os pais se vão embora é outra. Isto para ele está a ser uma grandíssima seca. E nós fomos gravar para a régua cenas importantíssimas, em que era preciso o miúdo criar empatia connosco e dar a contracena, que é sempre super importante, e aquilo não funcionava. E tivemos um mês a gravar, e depois a seguir foi tudo para o lixo, e tivemos que fazer um novo casting para vir outro miúdo. Portanto, isto que a Patrícia está a dizer faz todo o sentido. Pois. Como se não fosse a Patrícia a senhora casting em Portugal. Não me trates por senhora, que eu acho que não tenho ar de senhora. Miss Casting. Miss Casting é muito bom. Agora, olha,
Sabes que eu identifico muito contigo, porque a série original começou em 1968. Tu tinhas 8 anos, portanto, nasceste em 1960, a tua personagem. Portanto, acompanhei, eu tinha exatamente essa idade. Que memórias é que tu guardas desse primeiro dia e dos dias sequentes? E durante 4 anos? 4 anos. Foram maus. Porque eu lembro-me que não se consegue pedir a uma criança de 8, 9 anos para interpretar uma personagem e que faça uma coisa completamente diferente daquilo que ele é. E eu lembro perfeitamente de chegar ao estúdio... Tu não eras ator? Não. Nada? Não. E acho que mesmo com 8, 9 anos não se consegue pedir a uma criança, olha, se é ator, interpreta este papel. Claro, consegues dizer, olha, está mais triste, está mais contente, mas essencialmente era eu que estava ali. E era engraçado porque eu passava tanto tempo e ficava triste de estar em estúdio, porque às vezes eram dias passados com a minha família ao início, com o Miguel, com a Rita, com a Catarina, com os meus irmãos, e passávamos ali dias, se calhar fazíamos para aí umas 10 cenas à mesa. Só que fazíamos, entrávamos, saíamos e depois havia cenas que eu não fazia. Mas onde é que estavam os meus amigos? Depois havia dias que os meus amigos não estavam ali. E a escola, onde é que estava? Não, isso a produção tinha sempre esse cuidado de ter atenção aos meus horários, iam buscar à escola, depois ia para gravar. Ao sábado, tínhamos sempre o sábado onde gravávamos o dia inteiro, que era um sábado mesmo propositado para as crianças, mas não estavam ali os meus amigos e eu ficava ali na sala dos atores, telemóveis, 0, e andava ali pelo estúdio, e isso também foi muito bom, porque dei-me com toda a gente e não estava agarrado ao telemóvel, andava pelo estúdio, estudava também ao mesmo tempo. Só que lembro-me que no início estava triste porque não tinha ali os meus amigos para brincar quando tinha muitas cenas com a minha família, mas para a frente fomos constituindo mesmo uma família e já estava nas minhas 7 quintas, queria era gravar e estar lá no estúdio. E quando aconteceram as cenas as refeições, que é um dos pratos fortes, digamos assim, da série, vocês tinham que repetir aquilo, comer aquilo várias vezes ou não? Sim. Com ou sem fome? Isso sempre foi um dos pontos importantes da série e foi uma das coisas que nós... A mesa. Exato. A mesa é uma personagem. Era muito importante. E nós, a mesa e o cigarro também, para o Miguel Guilherme. E mantém-se. No início desta série, nós falámos mesmo com o escritor, com o Simal, e dissemos que isto era um dos pontos importantes da nossa família e da série, que era mesmo as ligações que nós tínhamos à mesa, porque e isto acompanha agora para esta 5ª temporada, que é existe texto, existe nós estarmos à mesa, existe falarmos, e podes também comprovar isto, mas existe mais do que isso. Nós constantemente falamos uns com os outros, pedimos mais comida, pedimos mais água, e isto cria uma interação que é completamente diferente para o telespectador. Olha, e como é que é regressar 10 anos depois à mesma personagem? Se calhar pensaste que quando terminou, pronto, já é mais um capítulo encerrado, a minha grande estreia em televisão, mas já tinha passado algum tempo quando te convocaram novamente. Sim. Para a mesma figura. Exatamente. 10 anos depois. E são 2 pontos importantes para mim, porque claro que fui rever o que era o Carlitos, já não me lembrava de alguns episódios. E o que é que achaste? O que é que eu achei? Achei que a minha cena, acho que a minha cena da minha vida está feita, porque a minha... Não digas que é com a Nonô, não? É com a Nonô também, é com a Ana Paula, com o núcleo das crianças, que foi a última cena do Conta-me, que nós gravámos, foi mesmo a minha última cena do Conta-me, com as crianças, que era o nosso núcleo, onde nós nos despedíamos uns dos outros, porque eu ia viver para outro bairro, e foi uma despedida mesmo sentida, foi uma despedida do Conta-me, uma despedida dos meus amigos de 4 anos, porque sabíamos, pronto, acabou. E depois o Xavi, que é o nosso diretor de projeto agora, lembro-me dele falar comigo e connosco e dizer assim, olha, pronto, esta é a vossa última cena, despeçam-se uns dos outros, porque acabou, 4 anos acabaram. E no episódio 104 foi uma mistura de emoções que eu digo que aquela é a minha cena porque
aquilo está genuíno. Não há mais verdadeiro Nada. do que aquilo. Eu chorava. Depois, no final dessa cena, entrou toda a gente que fazia parte da produção, da equipa técnica, todos os atores entraram. Lembro perfeitamente da imagem de toda a gente a entrar, o Pires a tocar guitarra, e nós completamente lavados em lágrimas porque nos estávamos a despedir-nos. As pessoas, os jovens atores, por exemplo, que entraram numa outra produção da SIC, o Médico de Família, dizem exatamente o mesmo. As gravações da série Conta-me Como Foi já terminaram, mas a 4ª série está para estrear brevemente na RTP. Por isso, quer saber como foi? Esteja atento. Então parece que tudo o que é bom um dia acaba. Pois, acaba para nós. Mas ainda vai ter mais 2 anos, provavelmente, na programação, portanto não acabou. Tinhas tranças pretas e caçavas... Tu nesta série perdeste os teus lindos caracóis. Onde é que eles foram parar? É verdade, fazer parte do contrato foi aí que eu fiquei rico. Há muito tempo... É preciso descaramento. Eu nunca pensei ter que me pôr em biquinhos dos pés, quase, para falar contigo. Pois é, eu não posso fazer nada. É impressionante, tu não paras de crescer, rapaz. É assim, agora nesta idade é assim. Maria João, já lá vão quantos anos de fazer o Conta-me? Começámos, faria 3 anos em janeiro que vem. Começámos em dezembro de 2006, 2 anos e meio, um bocadinho mais do que isso. É quase uma vida. Ui. Boas recordações é que tu levas aqui do Conta-me Como Foi? Tudo, desde a produção, desde os atores, de tudo mesmo. Eu adorei, esta equipa técnica é do melhor. O meu trabalho de atriz até agora foi das coisas que mais gostei de fazer. Aprendi mesmo bastante com os atores como Miguel Guilherme, a avó, a mãe. E acho que só foi uma sorte de vida que tive aqui, acho eu. Claro que eu vou ter saudades dos meus filhos, da minha família. Eu já devo ter para aí umas 20 famílias e algumas das quais sobrepostas, porque depois a gente reencontra-se noutros sítios. Só fiz uma pequena participação, mas foi muito bom regressar e tudo o que é bom acaba depressa. Eu acho que para eles deve ser um dia muito complicado. E ontem acabou a equipa técnica e artística, tudo lavado em lágrimas. Foi, mas foi mesmo. Mesmo os durões, o que se estavam a aguentar, depois olhavam para o lado e viam os mais frágeis e foi tudo atrás. Agora aqui que ninguém nos ouve, conta-me lá como é que acaba. Acaba com coisas. Não faço a mínima ideia. Vai acabar no último episódio. Vai acabar de uma forma muito simples. Eu nem sei como é que isto acaba. Eu ontem estava aqui, mas nem vi nada. Não vi nada como é que acaba. Para saberem como é que acaba, vão ter mesmo que ver. Patrícia, como é que se passa para o Day After? Como assim? Então, depois de haver este convívio durante 4 anos, é um novo capítulo, eles têm que reaprender a fazer as suas rotinas, não é? Sim, por acaso eu estava a ouvir-vos e estava a pensar assim, quando tu acabaste... lá é um bocadinho de pergunta. À vontade. Quando tu o Rui e o acabaste, João, por favor, intervenham quando entenderem. Quando tu acabaste o Conta-me, o que é que tu pensaste? Vou voltar à minha vida normal? Não me apetece mais ser ator? Vou querer voltar a ser ator? O que é que aconteceu no entretanto? O que é que se passava na cabeça de um miúdo de 12 anos? Era quase um reaprender o que era ser uma criança, porque eu nunca, e a minha família, isto é importante porque a minha família nunca me deixou também me deslumbrar e continuava a ter exatamente as mesmas rotinas. Jogava basquete, estava com os meus amigos, gostava muito da rotina de ir para a escola e depois ir gravar, mas depois, quando acabou, foi basicamente eu, um miúdo de 12 anos, se calhar com uma maturidade um pouco maior do que os outros, sentar-me e mesmo eu perceber aquilo que eu queria fazer, se era aquilo que eu tinha gostado tanto e tinham sido os 4 anos foram tão bons que eu percebi, bem, eu se calhar
deixa cá ver no que é que isto dá. E continuei no mundo da representação, e mais à frente, eu sempre fui uma pessoa que pensava muito no presente e não pensava muito no futuro. E foram aparecendo projetos e percebi que era mesmo aquilo que eu queria fazer, era isto. Tiveste uma autodescoberta, então? Algo que nunca pensaste que pudesse enverdar? Quando entrei no Conta-me não fazia a mínima ideia do que era isto. E foram 4 anos de descoberta. Aquela pergunta, 10 anos depois, como é que é vestir a mesma pele? 10 anos depois, foi quando, no início do outro Conta-me, eu não construí um Carlitos. Mas ele entretanto cresceu, a sim, sociedade foi o que eu disse, ele já não é Carlitos, agora é o Carlos. Exato. E foi perceber nestes 10 anos o que é que tinha acontecido ao Carlitos, quais as razões para ele ter saído de casa, o que é que poderá ter acontecido. Embora haja um lapso de tempo de 10 anos, ninguém sabe propriamente o que é que aconteceu. Exatamente, ninguém sabe propriamente. Agora temos que pegar no Carlitos atual, no Carlitos já na rádio, no Carlitos já na publicidade, nos recibos verdes, no Carlitos que já saiu de casa, e foi tentar construir este percurso de 10 anos para formar o Carlitos, para perceber o que é que poderá ter, o que é que aconteceu na vida do Carlitos para se tornar o que é hoje. Falaste com alguém que tivesse 23 anos, 24, em 1984? É assim, o meu pai nasceu em 66. O meu pai, mesmo sendo este lapso de 6 anos... mais ou menos, portanto, teria 20 anos. Sim, mas lembras-te do que se passou na altura? Uma pessoa que me ajudou bastante e continua a ajudar bastante em tudo, em termos de... Porque há uma grande diferença na maneira de como se vivia nos anos 80. Não era uma forma tão agitada como é hoje em dia. Não é tudo tão precipitado, é tudo muito mais... Agora é tudo muito mais repentino. É muito mais aquele momento. E na altura o Tomel ajuda-me bastante a perceber na construção do Carlitos atual e fazer com que o ator Luís perceba que as vivências naquela altura eram completamente diferentes. A maneira de falar era muito mais... Então deixa-me perguntar aqui ao Rui Melo, ao outro Melo também. Rui, que idade é que tinhas em 1984? Tinha 10 anos, precisamente. Mas lembro-me muito bem de toda a realidade do que era os anos 80. Tinha uma tia mais velha, portanto, seria teenager na altura, e lembro-me perfeitamente daquelas roupas, lembro-me perfeitamente da música que se ouvia. Há muita gente que continua a não perceber como é que se fazem marcações de encontros sem telemóvel. Era combinar um horário e esperar que a outra pessoa e cumprir. Às vezes. Sim, marcava-se por telefone, ligava-se, olha, encontramos-nos daqui a 7 horas no café, não sei o quê, na segunda mesa. Está bem. E daqui a 7 horas e era mesmo. Era engraçado. Que memórias é que tens desses 10 anos? Eu nasci em Évora, portanto é uma cidade mais pequena, menos cosmopolita, portanto as minhas memórias de infância são muito felizes, mas agora, como acabei de dizer, eu lembro-me vividamente das características da roupa, da música que se ouvia. Lembro-me perfeitamente disso, perfeitamente. E então, como é que é reviver essa época sem aquela idade, bem mais velho? É uma construção, é sempre uma construção, lá está, porque as minhas memórias são de quando tinha 10 anos e esta personagem não tem 10 anos, tem 40. Portanto, é sempre uma construção em cima... É uma personagem nova, é o primo do É o primo que do aparece, António. sim. Portanto, és primo ali do Carlitos. Sou da família. E é muito engraçado que eles tratam-se sempre por família, mesmo fora de platô, é muito engraçado. Eles tratam-se por pai, mãe e avô. É muito giro isso. Isso é o chamado não sair da personagem ou é mesmo... Não sei. Eu tenho algumas dúvidas em relação a isso do não sair da personagem. Mas acho que é uma forma de criar empatia e de criar cumplicidade e de ser carinhoso também. Tu eras espectador da primeira temporada? Sim. Fervoroso. Não, era mesmo. Eu acho que, de uma forma geral, e segundo o que me tenho vindo a perceber, toda a gente tem a referência do que é o Conta-me. Eu se digo a alguém, mesmo uns anos mais novo que eu, olha, eu estou a fazer a segunda temporada do Conta-me, toda a gente sabe o que é.
não tens que explicar o que é o Conta-me Como Foi. E não perdem agora com os boxes e anda para trás e anda para a frente, não é preciso ver naquele momento. Pois, há inúmeras plataformas, desde a RTP Play até às boxes que andam para trás, portanto, oportunidades não faltam para ver. Tudo mudou. Tudo mudou, sim, tudo mudou. Uma pessoa via nessa altura, era o domingo à noite, ou perdia, hoje, ou gravava, eventualmente, hoje já não se pode dizer isso, não é? Pois. Então o que é que vai acontecer à tua personagem? Bom, o Zé, este Zé Lopes, foi emigrado durante uns anos, porque ele era e é de esquerda, um comunista convicto, portanto provavelmente fugiu da guerra e foi para a França, onde viveu durante uns anos, onde foi boémio, onde experimentou tudo o que havia para experimentar em termos de liberdades e depois seja lá isso que for, cuidado, pois eu tenho que ter cuidado a dizer isto. É o politicamente correto. Tem que ser, nos dias que correm tem que ser. E depois do 25 de Abril resolve regressar a Portugal e abre um café que se chama A Francesinha, que não vende francesinhas, vende bifanas, mas em homenagem à sua estada em Paris resolve abrir esse café. E é o café do bairro. Em 68. Sim. E, isso reflete-se na personagem, na forma como ela fala? Sim, claro. As convicções ideológicas dele estão muito vincadas, estão muito marcadas sempre. Ele continua a defender uma coisa e depois a fazer outra, mas isso eu acho que é um bocado característica de toda a gente nessa altura, não é? Portanto, vamos ter que ainda esperar muitos episódios até para ver qual é o desenrolar da coisa, não é? Sim. Já agora, esta temporada quantos episódios é que tem? 52. E há hipótese de antecipadamente gravarem mais algumas? A hipótese há sempre, não é? Mas isso é mais uma decisão da RTP do que é melhor perguntar ao diretor de programas para ver. Porque José em Fragoso Espanha, a ouvir. Exatamente, e ouve, que ele já passou por este programa, ele sabe, ele está muito atento. Em Espanha, esta série, Patrícia, e desmente-me se eu estiver a dizer alguma inverdade, já existe há 30 anos. Eu não sei ao certo, são 30, mas estás a dizer que são 30, são 30. Sim, mas muitos anos. Sim. Ininterruptamente. Mas um sucesso incrível. Conta-me como é que passou, não é? Pois está bem, mas... E com outros orçamentos. Seguramente com outros orçamentos. Agora aí tocamos no... Mas houve uma necessidade cenográfica, não foi? Eu acho que sim. Na altura, eu na altura, por acaso, lembro-me que inclusive houve alguém da produção que, se não estou em erro, até foi visitar, ou seja, a própria RTP tinha ido visitar a cidade do Conta-me. A cidade cenográfica. Nós também fizemos um bocadinho, havia uma mini cidade cenográfica também, nós tínhamos ruas. E os atores do Conta-me vieram também na primeira temporada, vieram ter connosco os atores originais. Do Conta-me. Aliás, exatamente. Conta-me. Como passou? João, a minha pergunta, quantos anos tinhas em 1984? Já sabemos que o Rui em 84 tinha 19 já. Portanto, muito aproximado da figura da... Sim, tinha 19 anos. Então conta-me o que passou. Bem, eu sou do tempo em que ainda havia serviço militar obrigatório, portanto, eu 2 anos depois fui cumprir fui cumprir serviço militar obrigatório na Marinha. Houve que isto é importante. Tive 2 anos na Marinha, que foi uma experiência fantástica a todos os níveis, humano, conheci a Europa toda, eu conhecia Espanha mal e porcamente, como se costuma dizer. E com o serviço militar obrigatório, como estava numa fragata que fazia parte da Stana-Forland, que era a esquadra do Atlântico da NATO, e eu era radarista, portanto estava no navio, conheci a Europa toda, viajei, quer dizer, isso foi a coisa mais rica e mais importante que eu trouxe, mas do ponto de vista da experiência humana também foi fantástico. Claro que toda a gente, mas não te arrependes 2 anos da tua vida? Eu, na altura, andava um bocadinho perdido sem saber o que é que havia de fazer. Se ia para a filosofia, se ia para jornalismo, se ia para o teatro. E, portanto, aquilo também foi um tempo de reflexão para mim, esses 2 anos. Então, quando é que começaste a ser ator profissional? Depois de sair da Marinha, precisamente. Por alguma razão especial? Em 88. Fui fazer havia audições no IFICT do Gutkin, e eu vi aquilo num jornal que era o 7.
E fui fazer audições e fiquei. Depois aquilo era uma espécie de um curso intensivo durante 8 ou 9 meses. Subsidiado, não é? Subsidiado, os chamados subsidiados dos fundos da Comunidade Europeia. Claro que fazia outras coisas ao mesmo tempo, que trabalhava numa livraria e, portanto, consegui conciliar mais ou menos tudo. Depois, quando acabei o curso, uma boa parte dos meus colegas foi para o conservatório, eu comecei logo a trabalhar e pronto, e fiquei, nunca mais parei. Nunca tiveste nenhuma iniciação superior em termos de teatro? Não. Fiz o IFICT e fiz, na altura, a Fundação Gulbenkian patrocinava muitos workshops e formações com muitos atores e encenadores estrangeiros, e eu papava aquilo tudo, porque para mim era importante. Foi esse o teu curso? O quê? Sim, esses workshops. Sim, esses workshops e o meu trabalho com o IFICT. Tive o Rogério de Carvalho, o Ávila Costa, o próprio Gutkin. Ainda pensei ir para o conservatório, mas na verdade, como comecei logo a trabalhar, assim que saí, estreiei-me fresquinho, com o Zé Lopes, com esse ator malogrado de que tanto se fala pelas piores razões. Estreiei-me com ele no Festival de Teatro de Vila Real de Santo António, numa peça do Fialho de Almeida chamada Lisboa Monumental. Confirmo que era de facto uma criatura absolutamente extraordinária e muito generosa. E depois fui para o Teatro da Politécnica com o Mário Feliciano, fazer o Dom João e a Máscara. Mas enfim, a profissão de atora era muito precária, muito mais precária do que hoje em dia. Portanto, eu trabalhava no Frágil, à noite, o famoso Frágil, no Bairro Alto, trabalhava no Frágil, trabalhava numa livraria, fazer o quê? A servir copos. Eu lembro, por exemplo, quando acabávamos o espetáculo do Dom João e a Máscara, os meus colegas, olha, o Marcelo, o Marcelo Urguega, que também está na série, a Margarida Marinha, o Eunice Munhoz, o João Grosso, saíam do espetáculo, eu ia trabalhar e eles iam para lá beber copos. Trabalhava numa livraria em part-time de manhã. Portanto, eu trabalhava numa livraria, fazia teatro e à noite trabalhava no Frágil. Portanto, era o 3 em 1. Então, isto para me sustentar. Descansavas aonde? Em que... Quando podia, É jovem. Sim, era jovem. É bom. E não havia tanta dispersão. Eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, hoje há mais dispersão. Acho que tem a ver com as tecnologias. Não sei, Luís, contesta. Podes contestar ou apoiar aquilo que o João está a dizer. Eu confirmo. Nós éramos muito mais focados e muito mais militantes, digamos assim. Militantes do teatro. Militantes do teatro, sim, das causas, e portanto as pessoas eram mais trabalhadoras. Não estou a dizer que esta geração, as gerações mais recentes não serão trabalhadoras, mas há mais dispersão, há mais deslumbramento. O Luís, felizmente, tem os pés bem assentes na terra por aquilo que eu já fui ouvindo dele e pelo pouco contacto que eu tive com ele, mas há muito deslumbramento. Na altura as pessoas eram mais focadas e mais focadas, mais empenhadas, havia menos dispersão. E, portanto, havia também muitas dificuldades. E só havia uma RTP com 2 canais de televisão. Exatamente, isso fazia toda a diferença. Fazia toda a diferença, porque apesar de tudo, quer se goste, quer não, o mercado da televisão, nomeadamente as novelas, não trabalha muita gente. E permitem a muitos atores fazer teatro e fazer teatro subsidiado, às vezes mal e porcamente também. Passa a expressão, é o que permite muitas vezes sustentar os atores e as famílias dos atores, etc. Luís, tu disseste que já a tua família pelo menos nunca te deixou cair no deslumbramento. Como é que era recebido na escola, por exemplo, entre os colegas? A ter uma vedeta daquelas entrar pela sala dentro? Eu nunca... acho que também pela minha família, eu continuei sempre a ser a criança, a viver, a brincar com os meus amigos, a jogar à bola. Nunca, não sei se bem ou mal, eu nunca tive muito cuidado com, não vou jogar à bola porque me posso aleijar e vou gravar, não. Eu, todos os intervalos, eu jogava a bola com toda a gente, fazia as minhas asneiras, subia para os telhados, e sempre tive isto de nunca ficar muito em casa. Tinha sempre os meus amigos no meu bairro, em que
me divertia bastante. E a minha família também nunca me deixou deslumbrar e assistimos todos hoje, que são os filhos não têm assim como um objetivo, mas os pais têm esse objetivo pelos filhos. Os pais querem moldar... Mas não é um erro? O quê? Não é um erro? A meu ver é, porque os filhos não têm a escolha e querem fazer dos filhos um objetivo, se calhar eles não conseguiram é um bocado aquilo que eu estava a falar há bocado, esta questão do ser prazeroso e sentir que vocês estão lá a trabalhar por prazer e não por imposição com medo, não é? E há outra coisa que eu não referi, que para mim é sempre muito importante e que não quer dizer, falo nisso quando é necessário falar, que é, eu quando estou a fazer um casting de uma criança não faço só a criança, faço aos pais também. Portanto, tira-lhes o perfil psicológico? Não, repara, os pais são essenciais no apoio dado à criança. E na disponibilidade também. Exatamente. Para não serem uma dificuldade para a produção, e portanto eu faço casting um bocadinho a todos. Tu viste com certeza aquele filme, o Little Miss Sunshine. Sim. Que é uma coisa, felizmente acho que não existe em Portugal, aquelas crianças de 3, 4, 5 anos que ficam todas embonecadas e para fazerem o desfile. Beauty pageant. Exatamente. Isso é uma coisa que em Portugal, felizmente, os pais não apoiam muito. Não, esse tipo de eu acho que existe, infelizmente, bastante. Não com certeza no meu circuito. Existe... E já agora, qual é a tua opinião sobre isso? A minha opinião é não podia ser pior, não é? Como é que tu explicas a uma criança uma competição naquela idade? Pois. Percebes? Como é que, quer dizer, uma coisa é brincar. As crianças têm que brincar. Estou a arrepiar toda, estou toda arrepiada. Mas a criança tem que brincar, não é essa competição, e infelizmente a responsabilidade a pressão, a responsabilidade no sentido da pressão que põe às crianças. Não, é horrível. Mas isso não acontece só na representação, acontece no desporto também. O meu filho jogava futebol, o meu filho mais velho, o Francisco, e eu levava aos jogos. Eu dizia ao meu filho, Francisco, eu vou ficar no carro porque eu não aguento os pais de alguns dos teus amigos. Aquilo que eles diziam. Projetam, estão no futebol, é uma coisa, agora o mais novo está no basquetebol, é completamente diferente, não é? É tudo mais calma, aplaude o seu adversário, mas no futebol era uma coisa impraticável, impossível. Os pais projetam nos filhos as suas frustrações e as suas ambições, etc. E isto acontece na ginástica também acontece na ginástica competitiva. Aliás, temos o exemplo daquelas ginastas dos países de leste, com miúdas com 13 e 14 anos que eram ginastas extraordinárias, campeãs olímpicas, que não tiveram infância. Claro. Portanto, as crianças são obrigadas a crescer muito mais depressa e não passam pelas várias etapas da infância. E por isso é que às vezes eu vejo o meu filho, que tem neste momento 12 anos, e é muito criança em muitos aspectos. Ainda bem. Exatamente o que eu digo dizer. É isso que eu ia dizer. O João é tão infantil. Pá, ainda bem, porque ele está na idade de ser infantil. Claro. Não é? Porque ele tem que viver esta idade. Exatamente. E o perigo é que hoje há... as crianças levam com muita informação de todos os lados, da televisão, da internet, das redes sociais, e portanto crescem desmesuradamente e não vivem as várias etapas da infância e até algumas vezes da adolescência. E isso traz um problema gravíssimo, a meu ver, que é o não saber lidar com a frustração. Exatamente. E aquilo que tu estavas a dizer há bocado é tão certo, esta dispersão, a informação chega de todos os lados. Até a música está a começar a ficar banalizada. Tu entras no supermercado, tu estás a ser invadido com música. Em todo o lado tu tens música ambiente, e as pessoas já dizem, apaguem a música. Perderam o prazer de ouvir música, porque passou a ser assim um ruído de fundo. O prazer do silêncio também. O prazer do silêncio também. Muita falta faz. Enfim, bom, íamos... Eu no nosso meio, eu tenho uma história curiosa acerca disto no nosso meio, que eu... há uns anos, e sobre ser genuíno e ser autêntico e viver sermos crianças.
Eu há uns anos eu fui fazer um curso a Nova Iorque e tive a oportunidade de estar com uma diretora de casting que nos fez castings, porque fomos vários miúdos desde os 12 até aos 20 anos. E o que ela nos disse no final, fez casting a toda a gente, e no final vira-se para nós e diz: pai, eu não vejo isto aqui não existe, porque nos Estados Unidos ela diz que já estão tão formatados para aquilo, e os pais projetam nos filhos aquilo que, não sei, projetam algo nos filhos, e ela viu que em nós que eu estava a dizer, éramos João, crianças, éramos meninos. É tudo menos aquilo que deveria ser. Sim. E isto, não sei se está a alastrar para cá, infelizmente, mas há uns anos eu tive esta experiência de ela dizer: vocês são crianças, são verdadeiramente crianças, e nós não temos isso aqui já. Desse ponto de vista, diz. O Conta-me também é importante, porque eu para já invejo imenso o Luís Ganito, porque às vezes eu, por exemplo, da minha infância tenho muito poucas imagens, mesmo fotografias, enfim, os meus pais não tinham possibilidades, portanto nem sequer têm filmes Super 8, etc, etc, e portanto há uma parte da minha infância que foi perdida em termos de imagem. Mas como é que o pai era? Como é que eu não sei o quê? O que é que fazia? E o Conta-me tem essa possibilidade, ou seja, olha como é que se vivia neste tempo. Estás a ver? No caso do Luís Ganito, ainda por cima, quando um dia tiver filhos, pode mostrar aos filhos como é que ele era quando tinha 9 anos, que é uma coisa extraordinária, que eu invejo imenso. Exatamente. Olha, o pai, estás a ver quando o pai tinha 9 anos, como é que estávamos à mesa e falávamos uns com os outros, não havia telemóveis nem dispersão, e estava sempre tudo bem disposto, e partilhávamos as nossas histórias, fazíamos o balanço do dia. Esqueci-me de dizer, obviamente, que a tua personagem também é fundamental, és cunhado ali, ou vais ser cunhado ali do Carlos, não é? Sou o Inácio Fontoura, num universo que eu não domino muito bem, que é o universo da Bolsa, e portanto tive a ler umas coisas. Quer dizer, na verdade, é mais do ponto de vista da postura. Ele é uma pessoa um bocado conservadora. Não há, nas cenas que fiz, não há nada quer dizer, não há nada onde eu tenha que pôr em prática os meus conhecimentos da Bolsa, ou sobre a Bolsa, felizmente. Mas é uma pessoa... É uma personagem conservadora, que lida muito com a especulação, que é também um tema bastante atual, sendo que hoje em dia isso tem uma outra leitura, uma outra dimensão, não é? Mas apesar de tudo, apesar de ser uma pessoa conservadora e de bons costumes, digamos assim, é uma pessoa que na relação com a personagem da Rita Brute está cheia de boas intenções. Ele gosta mesmo dela. Depois tem ali umas coisas mais escondidas, também não pode ser spoiler, não vejo. Claro, e é isso também que alimenta e torna mais interessante a personagem, não é? Ou seja, basicamente temos série para quase um ano. No meu caso, eu vou ter que dar à sola, como se costuma dizer, porque se descobrem as coisas que andei a fazer, as falcatruas, não é? Com muita pena minha, vou ter que fugir para o Brasil. Pode ser que depois, se houver mais alguma temporada, eu volte já perdoado, como fizeram muitas pessoas que fugiram. Voltas, estás perdoado. E Rui, já agora, fazer esta série, apesar de teres nascido e crescido em Évora, tu estavas a ouvir isto, ser miúdo em Lisboa era diferente e é diferente do que ser miúdo fora da capital? Eu imagino que sim, não é? Eu não tenho forma de comparar, mas imagino que sim. Apesar de, como dizia o Luís muito bem, nesta série se procurar retratar a tal lentidão, a coisa era toda muito mais lenta, menos precipitada. E não é por ser no Alentejo? Não, agora estou a falar concretamente até da história que se passa no bairro de Benfica agora em 84, a partir de 84. Era de facto tudo mais lento, e há um cuidado da direção de atores e da realização, da direção de projeto, para nos explicar isso, porque nós, até enquanto atores, temos essa tendência já de fazer tudo muito mais rápido, tudo muito mais, porque já estamos a contar que depois a realização e a edição sejam mais rápidas. Não, esta série pretende-se mais lenta, pretende-se com tempo, porque era o tempo que existia
nessa altura, em 80. As horas rendiam mais. Sim, e no Alentejo, então as coisas eram feitas muito devagar. Não por ser no Alentejo, mas por ser... Estava a brincar, obviamente. Mas por ser na província. Porque, de facto, ir para a escola era um percurso que se fazia em 5 minutos, a pé, e nós às vezes demorávamos meia hora, porque ainda íamos a tirar pedras aos pássaros, e, portanto, a coisa era Mas toda... isso era bom, não era? Era ótimo. Era, pois, porque eu lembro, por exemplo, eu tenho essa memória, o meu pai era de Guimarães, portanto, eu passava as minhas férias grandes numa aldeia a 16 km de Guimarães, as férias grandes, a Páscoa, o Natal e não sei o quê, e a coisa, as minhas melhores memórias de infância são aí. São essas, sim. Já havia uma liberdade. A gente chegava lá, descalçava-se, ia para o rio, ia apanhar, ia roubar fruta, andava de bicicleta. Eu lembro-me, desculpem interromper-te, esta coisa que o João está a falar é muito bem. Eu lembro-me perfeitamente de ser miúdo com 8 anos e atravessar a cidade de Évora de uma ponta à outra, porque a minha casa ficava numa ponta, a casa da minha avó ficava noutra, de bicicleta sozinho, pelas estradas. E não havia mal nenhum nisso. Era tudo. Nem havia sensação de perigo. Não, perigo não havia nenhum. E de facto as pessoas estavam habituadas a ver crianças de 8 anos a andar na rua de bicicleta sozinhas a atravessar a Patrícia, cidade. estás muito calada. O que é que estavas a fazer em 1984? Era isso que eu estava a pensar. Eu em 84, o Rui ajudou-me aqui a fazer contas rápidas. Tinha 18 anos. Portanto, eu nem então és ali da criação, basicamente, do eu sou João. da criação, somos da mesma casta. E boa. E boa. Eu não vivia cá. Eu fui-me embora com 10 anos, em 76, e só voltei em 86, mais ou menos, 86 a 7. Portanto, eu não estava cá nessa altura. Mas estava-me a lembrar agora, ao ouvir o Rui, estava-me a lembrar que, ainda no outro dia me lembrei disso, eu andava no Colégio Moderno e vivia na Alameda Afonso Henriques. Eu aos 8 anos ia de metro sozinha para a escola. Sozinha para a escola, tinha que mudar, havia só 2 linhas, se eu não me engano, e tinha que mudar de linha. E eu hoje em dia, quer dizer, com a minha filha mais nova que tem 16 anos, alguma vez aos 18 anos eu deixava ir sozinha de metro. Mas é extraordinário. Mas nunca nada aconteceu de impecável. Só me lembro que a minha mãe dizia-me: tu promete-me que atravessas a rua, pedes sempre ajuda a alguém. E eu, está bem, abelha Maia, está bem. Eu via a passadeira, olhava para um lado para o outro, mas era responsável. Mas agora não pedia alguém. Só esse. Hoje em dia, era atravessar a rua, exato. O perigo era só esse, não havia... Hoje há mais coisas associadas, aos 8 anos eu ia de metro sozinha para a escola. Luís, e para terminar, o que é que vais dizer aos teus filhos quando estiveres nesta idade daqui a uns X anos? Nesta idade? Sei lá, conta-me como foi. Isto passa tão rápido que eu nem sei bem o que é que é de dizer aos meus filhos. Ainda nem sequer penso neles. Não lhes digas nada. Exato. Não lhes digas nada. Limita-te a mostrar, não é? Deixa ver. Sim. Cuidado com as expectativas. É a única coisa que eu posso dizer. Exatamente. Eu por acaso sou de zero expectativas. É deixar viver, acho eu. Só isso? Sim. Acho que é deixar viver. Não tenho expectativas. Não sei o que é que lhes hei de dizer porque é viver. E acho que a viver... Ele ainda é muito novo para ser pai. Deixa-o viver mais a vida um bocadinho. Eu espero bem que sim. É que antigamente, efetivamente, nesta altura, era-se pai muito mais cedo. Certo? Sim. Patrícia, você, João? Eu acho que hoje em dia ser jovem e querer sair de casa e fazer criar uma família e alugar uma casa é muito difícil. E portanto eu acho que é por isso que eles não têm filhos, porque de facto já sobreviverem e terem uma casa é muito difícil. Sim. Gostei muito de vos ter aqui, Luís Ganito, Rui Melo, João Reis e também a querida Patrícia Vasconcelos. Um grande abraço ao pai. Que fez 80 anos, não é? Já vai a caminho dos 81. Dos 81. Está grande. Sim, isso nunca deixou de estar. Olha, e qual é que... Por isso é que eu brinco. E qual é que é o novo projeto em termos de casting? O que é que temos aí? Não posso falar. Pronto, está bem. Por acaso não posso falar. Mas eu volto. Ameaças voltar. Um bom ano para vocês, os 4. Muito obrigado. Obrigado. E até à próxima. Obrigado.